Muito boa noite, a paz do Senhor. Estamos já no tempo para a leitura da palavra. Como vocês estão vendo aqui na minha atrás, tem luz, né? Não é porque alguma coisa está refletindo ou porque a lua está muito perto de mim, senão é porque é dia. Agora estou eu fazendo a gravação, porque vou estar uma semana, quase 10 dias fora da cidade, e por isso, para não perder a sequência da leitura, eu estou gravando desde já para poder subir os vídeos antecipadamente, tá? Então, eu peço que vocês possam me entender, compreender e também seguir a leitura todos os dias. Além de que eu esteja fora e esteja subindo os vídeos já assim gravados, né? Eu vou estar também conectado online, tanto no YouTube como também no Facebook, e qualquer coisa também me podem escrever se quiserem, né? Bom, vamos então fazer a leitura. Hoje vamos a ler o livro de Josué, capítulo 24, e por fim o livro de Juízes, capítulos 1 até o capítulo 9, certo? Então vamos rapidamente à leitura da passagem de hoje. E diz assim: Depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abrão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abrão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém, Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes na sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou. E livrei-vos da sua mão. E passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus e os ferezeus, e os cananeus e os heteus e os gigaseus, e os heveus e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos dos reis dos amorreus. E isso não com a tua espada, nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhaste, em cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis as vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos
o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas estas gentes, até ao amorreu, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. E se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que vós escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herdade. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Nun, o servo do Senhor, faleceu sendo da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Serviu, pois, a Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, porquanto foram em herança para os filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéas, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. E assim temos terminado o livro de Josué. E agora vamos entrar ao livro de Juízes, mas vamos fazer uma pequena introdução para que vocês possam saber. O livro de Juízes, como vocês seguramente sabem, é um livro onde, depois desta conquista, da meia conquista, não é uma conquista total da terra que foi prometida. Não foi uma conquista total, senão a meia conquista que eles teve. Depois de estar mais ou menos estabelecidos, eles começam a viver já de uma outra maneira. Como já tínhamos visto em Josué também, na última parte, porque Josué estava novamente fazendo essa confrontação com o povo, para que eles possam escolher e elegir a que Deus vão servir, né? Era porque eles se tinham afastados de Deus, eles estavam servindo também a outros deuses. E é por isso que nós vemos de que Juízes é um livro onde novamente está falando das coisas que vão vir depois, né? E durante este tempo, no tempo dos juízes, é um tempo onde Deus está novamente fazendo de que o povo de Israel possa entender de que o único que pode ser rei sobre Israel era Deus mesmo. Que este povo é um povo tão único, é um povo tão peculiar, que somente podiam ser prosperados através de obedecer aos mandamentos de Deus. Então, fazendo isso, Deus tinha dado a vários
a vários juízes, né, para poder liderar, porque eles não tinham rei, não tinham algum governador, somente tinham o sacerdote, né? E já como Josué já tinha morto, também todos os da sua geração tinham morto, então já não havia pessoas que estavam realmente comprometidas com Deus, e é por isso que no livro de Juízes nós vemos um ciclo contínuo do pecado, que quando estavam os juízes, eles se portavam bem, mas quando morria um juiz, novamente voltavam outra vez a cair na mesma tentação, no mesmo pecado da idolatria, da adoração a outros deuses, e é por isso que nós vemos que tem um contínuo, uma peleja, né? Uma batalha, uma luta que está continuamente acontecendo no livro de Juízes. Por quê? Por causa do coração do povo de Deus, que eles não queriam realmente obedecer a Deus, se não somente se portavam bem quando estava algum juiz, mas quando estavam sendo atacados, estavam sendo quebrados, aí é onde eles choravam, pediam ajuda, e aí Deus novamente aparecia com um outro juiz para poder socorrê-lo. E depois também nos últimos capítulos onde eles falam de que se repete a mesma expressão de que nesse tempo não havia rei e eles faziam tudo o que bem lhes parecia no seu coração. Então, mas quando nós vemos que já esse coração que estava na soberba, esse coração que já estava entenebrecido, né, um coração que está na escuridão, um coração que já está acostumado a pecar, um coração onde quando estavam os juízes não pecavam, mas quando não estavam os juízes novamente pecavam. Já esse coração no começo seguramente tinham esse sentimento de culpabilidade, mas com o tempo, quanto mais iam fazendo a mesma coisa e a mesma rotina do pecado, novamente repetindo os mesmos pecados, com o mesmo ciclo, aí é onde o seu coração, a sua consciência ia se acostumando-se a esse pecado e já não sentiam mais essa culpabilidade, senão eles pensavam que era uma coisa muito comum e que Deus, de toda maneira e de todo jeito, ele iria socorrer a este povo. Esse pensamento os levava a que eles pecassem nova e novamente, né? E é assim que nós vamos ver que Juízes está sendo uma preparação para o seguinte livro, que é 1 Samuel, onde vão começar os reis, né? O pedido do povo era para ter um rei, mas tudo isso nós vamos ver de que Juízes é um livro que está nos revelando que este povo é somente útil quando está dentro do cuidado de Deus. Então vamos seguir vendo o livro de Juízes para poder ver o que o Senhor nos vai falar através deste livro. Vamos lá então a começar com a leitura de Juízes, capítulo 1. E sucedeu depois da morte de Josué que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies.
E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, era porém antes o nome de Hebrom Kiriat-Arba. E feriram a Sesai e a Imã e a Talmai. E dali partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat-Sefer. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. E tomou-a Otniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse o campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Caleb lhe disse: que é o que tens? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. E foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Orma. Tomou mais Judá a Gaza com o seu termo, e a Askelon com o seu termo, e a Ecrom com o seu termo. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. E deram Hebrom a Caleb, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até ao dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles, e fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. E viram os espias um homem que saía da cidade e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade, chamou o seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Nem Manassés expediu os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Taanac com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibleão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição, e quiseram os cananeus habitar na mesma terra. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer, antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron, nem aos moradores de Naalol. Porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Tampouco Azer expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Aguisibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Porém os azeritas habitavam no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliu. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anate, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anate. E apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que os vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco, e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedeceste à minha voz. Por que fizeste isto?
Pelo que também eu disse, não os expelirei de diante de vós, antes estarão às vossas costas e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herdade, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor e qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua idade em Timnate, Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda a congregação a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. E levantou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os roubavam. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, tornavam e se corrompiam mais do que os seus pais, andando após os outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo traspassou o meu concerto que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações de Josué, que Josué deixou morrendo, para por elas provar a Israel que hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Capítulo 3. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus, e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram aos seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim,
rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou. Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu à peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã e Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã e Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes, a sua coxa direita, e levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente e que trouxeram o presente. Porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou num cenáculo fresco e que o rei tinha para si só, onde estava sentado, e disse Eude: tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha. E a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram. E eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco, e esperando até se enfastiarem. Eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram. E eis que eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: segue-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão de Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram os moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada depois, e também ele libertou a Israel. Capítulo 4. Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. E Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Neftali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo:
vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Elbabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde a Rosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após dele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até a Rosete e a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e perguntar, e disser: aqui alguém, responde tu. Então, não. Então, Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra. Estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoam, naquele mesmo dia, dizendo: porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve reis, dai ouvidos príncipes, e eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, e me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, e que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali
Faleis da justiça do Senhor, da justiça que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te para Baraque e leva presos teus prisioneiros, tu filho de Abinoam. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo ao que ficou de resto. Fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua nariz contra Amaleque, e após ti vinha a Benjamim dentre os teus povos. De Maquir e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão. Então, por que se deteve em navios? Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos céus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou. Aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste a minha alma à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres de Jael, mulher de Eber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela. Em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores à sua direita. E matou a Císera e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés e se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, ou uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados, de várias cores de bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos teus inimigos. Porém, os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, e que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel,
Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós e a vós dei a sua terra e vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito de bolos asmos e de 1 efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-nos sobre esta penha e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou na carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: Senhor é paz. E ainda, até ao dia de hoje, está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Tomai o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, e disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto, se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram, e puseram seu campo no vale de Jezreel.
Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesitas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o carvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão. Como tens dito, e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, e se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de madeira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa os ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-os descer nas águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na sua mão. Pelo que toda a outra gente se vá, cada um a seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho eu sonhei. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós.
Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam. E exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. Ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá até Bet-Sita, até aos limites de Abel Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naftali e de Aser e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo, descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão, e prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. E mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Capítulo 8. Então os homens de Efraim lhe disseram, que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente, porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote, dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram, está já a palma da mão de Zeba e de Salmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão, pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e a Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou os homens de Penuel, dizendo, quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nova e de Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote e lhe fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse, vedes aqui a Zeba e a Salmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo, está já a palma da mão de Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados. E tomou os anciãos daquela cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna, que homens eram os que mataste em Tabor? E disseram,
tais eram eles, cada um na aparência, como filhos de um rei. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que, se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: levanta-te, mata-os. Porém, o jovem não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te tu e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tomou as luetas que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará, o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão: por uma petição vos farei. Dai-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas e as cadeiras e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora das coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, e em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins, e puseram a Baal-berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos em redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme tudo o bem que ele usará com Israel. Capítulo 9. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso do osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E dizendo a Jotão, foi este, e pôs-se no cume do monte em Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: ouve-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós. Foram uma vez as árvores para ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam,
e iria a laburar sobre as árvores? Então disseram as árvores da figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhe disse: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade procedeste, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizeste para com Jerubbaal e para com a casa, com a sua casa, e se com ele usaste conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida e vos livrou da mão dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai e mataste a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho da sua serva. Fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usaste com o Jerubbaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma o cidadão de Siquém e Bet-Milo. E saia fogo do cidadão de Siquém e de Bet-Milo, que consuma a Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém se houveram alevosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubbaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que lhe corroboraram as mãos para matar os seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltava. E contou-se a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e passaram para dentro de Siquém. E os cidadãos de Siquém se fiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram canções de louvor, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebed: Quem é Abimeleque e quem é Siquém, para que o servíssemos? Não é porventura filho de Jerubbaal, e não é Zebu o seu mordomo? Serve antes aos homens de Amor, pai de Siquém, pois por que razão nós o serviríamos a ele? Se este povo estivera na minha mão, eu expeliria Abimeleque. E a Abimeleque se disse: Multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles fortificam esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã, ao sair o sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo ele e o povo que tiver com ele contra ti, faze-lhe como alcançar a tua mão. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas contra Siquém em 4 bandos. E Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantaram das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: A sombra dos montes vês por homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: Eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem do caminho do carvalho de Meonim. Então lhe disse Zebu: Onde está agora a tua boca com a qual dizias: Quem é Abimeleque para que o servíssemos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste?
sai, pois, peço-te, e peleja contra ele. E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele, e muitos feridos caíram até a tenda da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Arumá. E Zebu expeliu a Gaal e a seus irmãos para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo e o disseram a Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 bandos e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra eles e os feriu, porque Abimeleque e as tropas que com ele havia deram neles de improviso e pararam a entrada da porta da cidade, e as outras tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e os feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade e matou o povo que nela havia e assolou a cidade e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza em casa do Deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte de Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão machados e cortou um ramo das árvores e o levantou e pô-lo ao seu ombro. E disse ao povo que com ele havia: o que me vistes fazer, apressai-vos a fazê-lo assim como eu. Assim, pois, também todo o povo, cada um cortou o seu ramo e seguiram a Abimeleque e os puseram junto da fortaleza e queimaram a fogo a fortaleza com eles. E de maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi-se a Tebes e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se acolheram a ela, e fecharam após si as portas, e subiram ao telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre, e a combateu, e chegou-se até a porta da torre para a queimar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mão sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, uma mulher o matou. E seu moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que já Abimeleque era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito ao seu pai, matando os seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, veio sobre eles. Palavra de Deus. Amém. Bom, amados, hoje temos chegado até aqui. Vamos fazer uma oração para terminar a sessão de hoje. Senhor, muito obrigado, Senhor, além de que hoje tinha sido um pouco longo, Senhor, a leitura. Senhor, mesmo assim, Senhor, nós temos visto como o povo de Israel, depois de terem entrado, Senhor, na terra prometida, depois de ter, Senhor, tido, Senhor, um tempo, Senhor, de graça, Senhor, eles se esqueceram de você, Senhor, e cada vez que se prostituíam, eles se ligavam com outros deuses, Senhor. Mas mesmo assim, quando você tinha entregado, Senhor, a este povo, Senhor, nas mãos dos seus inimigos, novamente, Senhor, eles gritavam, Senhor, por clamor, Senhor, eles te clamavam, Senhor, por ajuda, e você, Senhor, na tua misericórdia, Senhor, você também tinha enviado aos juízes, Senhor, para poder salvá-los, Senhor. Senhor, assim mesmo hoje nós vemos, Senhor, que Tu nos enviaste, Senhor, a Jesus Cristo, e cada vez, Senhor, que hoje nós caímos novamente na tentação, Senhor, Tu nos fazes lembrar novamente de quem é nosso verdadeiro juiz, que é Jesus Cristo, Senhor. Esse mesmo Jesus quem, Senhor, deu tudo por nós nessa cruz. Hoje também, Senhor, hoje queremos não seguir, Senhor, o exemplo, Senhor, do povo de Israel, mas queremos, Senhor, seguir, Senhor, os teus mandamentos e também, Senhor, a tua, Senhor, forma de ter vivido aqui na terra, Senhor.
Senhor, ajude-nos, Senhor, a que possamos viver, Senhor, não de acordo com os nossos desejos, o que bem parece aos nossos olhos e que bem nos parece na nossa consciência, senão, Senhor, possamos nós aprender mais de Ti, da Tua verdade, e com a Tua verdade poder viver, Senhor, segundo a Tua vontade. Senhor, muito obrigado por esta noite, Senhor, que somente o Teu nome seja louvado. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém, amém. Bom, que tenham uma ótima noite e amanhã também vamos a seguir subindo o vídeo da leitura da Bíblia. Amanhã vai ser Juízes, capítulo 11, capítulo 10, desculpe, capítulo 10 até o capítulo 19, tá? Bom, que tenham uma boa noite e possam descansar bem dentro da paz do Senhor. Tchau.